Em Mateus 14, nós lemos ali a história de Jesus caminhando sobre as águas. Os discípulos já estão a uma certa distância da margem e não havia nenhuma outra espécie de barco para que Jesus fosse atrás deles. E no meio da noite, lá para as 3 da madrugada, Jesus vem andando sobre as águas. Nessa hora, os discípulos ficam espantados e com muito medo, dizendo: é um fantasma! Já havia essa cultura naquela época, né? E Jesus fala assim: viu, não temam, sou eu, né? Tenham coragem. Nessa hora, parece que a palavra coragem ativa em Pedro uma energia, uma coragem, né? Uma ousadia para poder dizer assim: então tá bom, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo aí. E naquele momento, então, Jesus diz: vem andando. E então Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas junto com Jesus. Ali ele começa a olhar as ondas, os ventos e começa a ficar preocupado. E o medo acaba fazendo com que ele comece a afundar. Naquela hora ele clama socorro para Jesus. Jesus estende as mãos, socorre Pedro. Mas naquele momento ele diz: por que você duvidou, homem de pequena fé? É interessante nós olharmos para esse texto, porque quando nós pensamos sobre os medos, nós tentamos enfrentar os medos para ter atitudes corajosas e fazer aquilo que nenhum dos outros discípulos fez. Bastou simplesmente a coragem de Pedro para que ele alcançasse viver algo novo, algo inédito. Enquanto os outros contavam a experiência de Pedro, Pedro pôde contar a sua própria experiência, dizendo: eu andei sobre as águas com Jesus. Mas ele foi repreendido por Jesus porque não havia fé no coração dele. Ou seja, por mais que eu tenha coragem para sair do barco, para andar sobre as águas com Jesus, eu vou precisar de um outro elemento para que eu vença completamente o medo. Eu preciso ter fé. Então hoje, entenda isso da parte de Deus. Para você sair do barco, a coragem basta. Mas para você vencer o medo, tenha fé. Quando o seu coração será alimentado de fé, você vai poder permanecer sobre as águas, permanecer olhando fixo com os olhos para Jesus, sem se preocupar com as outras questões e preocupações que possam vir na sua mente e no seu coração. Seja alimentado de fé hoje, é a minha oração para você. Deus te abençoe, um abraço.